ano feliz. Amém? Vamos abrir então as nossas Bíblias, primeiramente no livro de Esdras, no capítulo 7, no livro de Esdras. Os irmãos que acharam, pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Esdras, capítulo número 7. Santo Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Amém? Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 6, diz assim: Oh, glória. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e seguindo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos nequimins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que era sobre ele. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Glórias a Deus. Ainda, os irmãos, vamos ali ao livro de Neemias, no capítulo número 8, no livro do profeta Neemias, no capítulo número 8, versículo 6, até o versículo número 12, diz assim: E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, levantando as suas mãos e inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, e Bani, e Sebias, Jamim, Acubi, e Sebatai, Odias, e Marcéias, e Quelita, e Azarias, e Josadabe, e Anã, e Pelaias, e os levitas ensinavam o povo na lei. O povo estava no seu posto, e leram o livro da lei de Deus, e declararam e explicaram o sentido que faziam que, lendo, se assentassem. E Neemias, que era governador, e sacerdote, Esdras, e o escriba, e os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. E disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é
consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a ensinar, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que eles fizeram saber. Ainda Neemias capítulo 9, versículo de número 3 até o 8, diz assim: e levantando-se o seu posto, levaram o livro da lei do Senhor, seu Deus, numa quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. E Jesua, Beni e Cadmiel e Sabanias, Egumi e Seremias, Bani e Kenani se puseram em pé ao lugar alto. Os levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Glórias a Deus. Louvado seja O nome do Senhor. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem estado de forte. Continua falando conosco, continua nos dando bênçãos, Deus Pai. Senhor, nesta noite, Deus Pai, em que nós estamos, Senhor, saindo de um ano e entrando no outro, Deus Pai. Instrua-nos, ó Pai, segundo a tua palavra. Instrua-nos, ó Pai, segundo o teu querer, para que nós possamos ser, Deus Pai, vitoriosos em tudo, Senhor, que nós fizermos no ano de 2015, Deus Pai. Abençoa-nos em tua vitória, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? Nessa noite nós quero falar sobre a igreja aprendendo com extras a ter anos de vida feliz. Olhamos aqui, irmãos, para o livro de Esdras, começando no capítulo 7, onde nós iniciamos. A palavra de Deus nos diz que a nação de Israel estava cativa. O povo de Israel estava cativo. E se nós olharmos para os nossos dias hoje, o mundo em si, inclusive a própria igreja do Senhor, ela está cativa no mundo de pecado, de lutas e de tribulação. Se nós olharmos todos os dias, nós passamos por grandes aflições, por grandes lutas, por grandes problemas. E Israel estava vivendo nesse mesmo clima. Mas a palavra de Deus diz que no ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, ele abre as mãos para que Israel retorne a adorar ao Senhor seu Deus. E quando ele faz isso, a palavra de Deus diz que havia um homem que era um sacerdote, cujo seu nome era Esdras. Agora nós lemos aqui no capítulo 7 que Esdras era um sacerdote e também ele era um levita. E a palavra de Deus diz que Esdras, ele fez tudo que ele pedia ao rei. O rei de bom grado o atendia. Por que o rei o atendia? Porque também a palavra de Deus diz que a mão benéfica do Senhor era com ele. Glórias a Deus. Eu quero dizer para você que está aqui esta noite, que a mão benéfica do Senhor, ela é com você também. Aleluia. Tudo que você pede ao rei, ele te responde. Tudo que você pede ao Senhor, ele está pronto para te atender. Deus era com Esdras.
E a palavra de Deus diz que o rei de Babilônia, então ele abre mão para que o sacerdote Esdras, com mais os cantores, os levitas e alguns outros sacerdotes que estavam com ele, fossem de Babilônia para Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. E esse templo, ele estava em ruínas. Esse templo, ele estava em ruínas. E eles saíram dali para fazer a reconstrução, ou seja, para reedificar a casa do Senhor. Mas essa noite eu quero fazer aqui nada mais do que uma analogia desse texto para os dias atuais. Esdras estava com o povo de Deus em Babilônia, aguardando uma ordem para que saíssem e voltassem para a sua terra, para o lugar onde estava a glória de Deus, onde estava a casa de Deus, que era Jerusalém. Eu quero fazer uma analogia de sendo Babilônia, este ano a qual nós estamos saindo dele. E quero fazer uma analogia de que sendo Jerusalém o ano de 2015. Glória a Deus. E o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. E você vai fazer com que você entenda essa mensagem. A palavra de Deus diz que quando ele recebe a ordem, ele recebe o benefício do rei de voltar a Jerusalém. Aí eu observo aqui agora, no capítulo número 7 de Esdras, e os versículos de número 7, diz assim: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, sacerdotes, levitas e cantores e porteiros e os Netnim, no ano 7º de Artaxerxes, e ao mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei. Porquanto, no primeiro, observem, por versículo 9, no primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do quinto mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus, que era sobre eles. Agora o versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor. Glória a Deus. Esse texto é bem claro. Que Esdras, ele não preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor quando ele chegou lá em Jerusalém. Ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor quando ele ainda estava em Babilônia. É isso que eu quero mostrar para vocês esta noite. No primeiro dia do primeiro mês daquele ano, era o dia, agora nós estamos vivendo hoje, a virada de um ano para o outro. Essa ainda estava em Babilônia. Nós ainda estamos no ano de 2014. Daqui a pouco esse relógio vai bater a 0 horas e nós vamos entrar para o ano de 2015. E eu quero dizer para você que você já deve desde agora propor no seu coração e servir a Deus segundo a sua palavra no ano que está para entrar. E preparar o seu coração não somente para servir, mas também para ensinar as outras pessoas a servirem ao Senhor. Não somente para ser bênção, mas também a incentivar os outros a serem bênçãos também na casa do Senhor. Ele tinha proposto isso no seu coração. Esdras tinha colocado isso já no seu coração quando ele ainda estava em Babilônia. Queridos, tem muita gente que quer que o ano seja uma bênção, mas ele está pensando em já poder buscar a bênção do Senhor quando o ano entrar. Não, você tem que
buscar a bênção do Senhor antes de entrar o ano. E durante o ano é uma sequência, a qual nós vemos aqui depois dos livros de Neemias. A palavra de Deus disse então que eles saem, Esdras sai. E quando foi no 5º mês, 5 meses se passaram a viagem, no primeiro dia do 5º mês, eles chegaram a Jerusalém. Glórias a Deus. Querido, se você começar a buscar a Deus hoje, até no mês do ano que vem, o 5º mês é a metade de um ano, quase a metade do ano. O ano tem 12 meses. O 5º mês é quase a metade do ano. Se você começar a buscar a Deus, já desde agora, até a metade desse ano que está entrando, você vai ver a glória de Deus. Aleluia! Deus sempre olha para você. Mas é preciso nós tomarmos a atitude que Esdras fez. Ele propôs no seu coração em guardar e ensinar a lei. Sabe por que muitos não têm tido sucesso? Não tiveram sucesso esse ano que passou? Porque não guardou a lei, ou seja, não viveram a palavra de Deus a maneira que deveria se viver. Não tiveram compromisso com a obra de Deus. Mas Esdras propôs no seu coração de viver a lei do Senhor e ter compromisso com a obra. É isso que nós temos que fazer. Proponha já no seu coração. Este ano de 2015, eu proponho o Senhor no meu coração de procurar fazer o máximo para viver a sua palavra. Eu proponho no meu coração de procurar fazer o máximo na sua obra. Ele propôs isso no coração dele. E quando nós olhamos para o capítulo seguinte, para o Neemias, vamos começar do versículo do capítulo número 8 de Neemias. Neemias agora, ele entra dentro de Jerusalém. Eu quero dizer para você que pela misericórdia de Deus, daqui a alguns momentos nós vamos entrar no ano de 2015. Ele já entra dentro de Jerusalém. Ele não pensa assim, onde é que estão meus aposentos? Onde é que está? Onde eu vou dormir essa noite? Ou ele não pergunta, onde é que está aqui a cozinha porque eu estou com fome? Não, a palavra de Deus diz que ele chega, juntamente com os sacerdotes, ele já encontra o quê? Um púlpito de madeira. E ele abre a Bíblia e começa a expor a lei do Senhor para o povo. E a palavra de Deus disse que aquele momento em que ele começa a expor a palavra de Deus, o povo se comoveu com a palavra de Deus. Queridos, que esse ano de 2015 você se comova com a palavra de Deus. Que toda palavra pregada nessa casa, que toda palavra que você ouvir pregada em qualquer uma das nossas congregações, toda palavra que você ouvir pregada pelo rádio ou pela televisão, toda palavra que você lê quando você abrir a sua Bíblia, ela possa comover o seu coração. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele abriu a palavra e começou a expor a palavra de Deus, essa palavra moveu o coração do povo de Israel. E o povo começou a chorar. Queridos, sabe por que nesse ano que passou, muitos se desviaram? Porque muitas vezes alguém abriu a palavra e leu, mas essa palavra não comoveu o coração de alguém. Olha, sabe por que o ano passado você não sentiu poder na casa de Deus? Foi porque a palavra não comoveu o seu coração. E hoje até alguém pode até dizer assim, puxa, a igreja está morta. Não, a igreja não está morta. Você que esteve por um momento no estágio de mortidão, você que esteve em algum momento quase entrando em necrópsia, mas eu digo para você que esta noite o Senhor ele vai ressuscitar a sua alma. Ele vai ressuscitar a sua vida. E esse ano você vai começar a se
esse ano não será uma bênção para você, mas se você dobrar os seus joelhos e começar a orar, e na virada desse ano para o outro, e você começar a sentir a alegria do Senhor no seu coração, esse ano será um ano de vitória para você. Aleluia! A palavra de Deus disse que Esdras, quando ele começou a ler, o povo se comoveu, e o povo começou a chorar, mas ela falou assim: olha, não é motivo de choro, não, é motivo de alegria, é motivo de festa. Eu quero que vocês fiquem alegres, eu quero que vocês cantem. E já tinha ali com ele cantores e cantoras para entoar cânticos de louvor. Se nós andarmos mais, eu não li o texto todo, mas se você ler todo o texto de Neemias capítulo 8, você vai ver que já havia ali nos degraus do templo, onde ficavam ali os levitas, já cantores preparados para entoar cânticos de louvor, para elevar a congregação para a adoração. E eles começaram a adorar o Senhor. O ano tem que começar com muito louvor, o ano tem que começar com muita adoração, o ano não pode começar com choro, o ano não pode começar com murmuração. Se você tinha alguma coisa esse ano que está passando da Babilônia, estou comparando ele à Babilônia, se você tinha algum vestígio da Babilônia, deixe ele para lá, que agora em diante comece a adorar. Sabe por quê? Porque, como disse o sacerdote para Israel, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos nos entregarmos completamente ao Senhor. O povo se entregou ao Senhor de uma forma tão grande, e eles começaram a adorar o Senhor. E o ano não parou por ali, não parou por ali. Era já o 5º mês daquele ano, era o 5º mês, e não parou por ali. Aí veio ainda o 6º mês, e chegando ao 6º mês, da palavra de Deus, que agora a coisa ficou diferente. Uma coisa havia acontecido, o povo tinha ouvido a exposição da palavra. Quando, queridos, quando nós ouvimos a exposição da palavra, a palavra de Deus, ela surge um efeito poderoso nas nossas vidas. A palavra de Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e firmos a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, ela surge um efeito poderoso na sua vida. E esse efeito chama-se consciência, o efeito da consciência. E o povo começou a se conscientizar de que eles estavam errados, de que eles estavam em pecado. Irmãos, quantas vezes esse ano você ouviu a palavra? Essa palavra não é uma palavra de exortação para a sua vida, mas você não a recebeu. Foi uma palavra de exortação e continuou no pecado. Mas este ano, que toda palavra de exortação que você receber, ela possa servir de reflexão para a sua vida, e que você possa tomar consciência do seu pecado. E até agora, olhando para Neemias capítulo número 9, ele agora no 6º mês, e o que acontece? Após o povo ouvir a palavra de Deus, após o povo entender a palavra de Deus, porque vai ter noção de você ouvir, você precisa também entendê-la. O povo começou a entender a palavra de Deus. Sabe por que você não entendeu ainda a palavra de Deus? É porque o ano passado você não participou dos estudos, você não participou das escolas dominicais, mas comece a participar para você entender a palavra e acontecer contigo o que aconteceu com Israel. Quando Israel entendeu a palavra de Deus, que eles começaram a confessar os seus pecados. Aleluia! Um dos segredos de sermos vitoriosos, um dos segredos de nós termos um ano de bênção, é quando nós começamos a confessar os nossos pecados. Eles diz a palavra que eles confessaram os seus pecados e as suas iniquidades. Aleluia! E o que levou eles a fazer isso? A palavra de Deus.
aí no versículo 6, no versículo 9, no sexto mês, eles ouviram, de tanto eles ouviram a exposição da palavra, a palavra começou a falar mais forte no coração daquele povo. E o que aconteceu com eles? Eles começaram agora a buscar, e começaram a confessar os seus pecados, a confessar os seus delitos. Queridos, agora, quando você estiver dobrando seus joelhos para orar nessa virada do ano, você vai fazer sua confissão pessoal a Deus. Senhor, todas aquelas faltas que eu cometi na tua presença nesse ano que passou, perdoa ela, Senhor. Apaga tudo, passa do sangue do Cordeiro. Em cima de tudo isso, para que eu comece um ano em dia com o Senhor. Aleluia. E a gente que quando eles fizeram isso, o Senhor passou a borracha, e até os sacerdotes, e até os familiares sacerdotes, eles entraram e começaram a reconhecer que um dos erros que eles tinham, uma das faltas graves que eles tinham, é que Deus havia ordenado para os homens, para os cabeças, que eles não tomassem mulheres estrangeiras para si. E eles tomaram. E o que eles fizeram? Eles começaram a reconhecer que uma das faltas dele é que eles tinham tomado mulheres estrangeiras para si. E começaram a desfazer das mulheres estrangeiras. E começaram a pedir perdão ao Senhor. E ofereceram um cordeiro, como era o outro, um exigido pela lei, por sacrifício dos seus pecados. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que a glória de Deus, ela foi sobre a nação de Israel. Então faça isso, meu querido. Tudo aquilo que era estrangeiro, tudo aquilo que não era de Deus, que você trouxe para a sua vida neste ano que passou, devolve para o Egito, devolve para a Babilônia, devolve para os amonitas e toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida este ano. Aleluia. Seja feliz, seja a bênção de Deus sobre a sua vida, e que o Senhor continue te abençoando e te dando vitória. Faça como fez o povo de Israel, faça como fez Esdras. Proponha no seu coração de esse ano entrar buscando fazer aquilo que a palavra de Deus foi ordenado e também fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. Queridos, nós devemos dobrar os nossos joelhos. Não está certo. Não está certo. Glória a Deus. Nós vamos dobrar os nossos joelhos. Amém? Nós vamos estar orando até às 0 horas. E nessa oração você vai falar com Deus. Você vai abrir seu coração com Deus. Tá? Entre o ano, conforme a palavra de Deus tem falado aqui. Nós estamos saindo da Babilônia. Saímos desse ano péssimo que passou. E vamos entrar a Jerusalém. Vamos entrar no ano novo. Mas no ano novo com Deus. O ano novo na vontade de Deus. Amém? Vamos fazer umas coisas. Amém? Glória a Deus.